Oi pessoal, bem-vindos a mais esta videoaula. Vamos dar continuidade ao tema Sistemas de Controle. Na primeira parte nós vimos várias definições de termos utilizados em sistemas de controle. Vimos controle manual, automático, vimos sistemas em malha aberta, sistema em malha fechada, sistemas com controle de tempo contínuo e controle de tempo discreto. E agora vamos continuar falando sobre ações de controle. Então, no controle automático, efetua-se sempre a medição da variável controlada, compara-se este valor medido com o valor desejado, que é o set point, e a diferença entre esses dois valores é então processada para finalmente modificar ou não a posição do elemento final de controle. O processamento é feito em uma unidade chamada unidade de controle, através de cálculos matemáticos. Cada tipo de cálculo é denominado ação de controle e tem o objetivo de tornar os efeitos corretivos no processo os mais adequados. Modos de acionamento. O sinal de saída do controlador depende da diferença entre a variável do processo, que é o PV, e o valor desejado para o controle, que é o set point. Assim, dependendo do resultado desta diferença, a saída pode aumentar ou diminuir. Baseado nisto, um controlador pode ser designado a trabalhar de dois modos distintos, chamados de ação direta e ação indireta. Ação direta, ou também chamada de ação normal. Dizemos que um controlador está funcionando na ação direta quando um aumento na variável do processo em relação ao valor desejado provoca um aumento no sinal de saída do mesmo. Ação indireta, ou também chamada de ação reversa. Dizemos que um controlador está funcionando na ação reversa quando um aumento na variável do processo em relação ao valor desejado provoca um decréscimo no sinal de saída do mesmo. Modos de controle. Os modos de controle são respostas específicas a um sinal de erro. Através da análise das ações de controle e de suas combinações, é possível mostrar como melhorar a estabilidade e a velocidade da resposta de processos realimentados em malha fechada. As ações de controle envolvem as seguintes ações: liga-desliga, que seria um controle on-off, ação proporcional, ação integral e ação derivativa. Cada combinação possível representa um compromisso entre custo e desempenho. Vamos ver o controle liga-desliga, também conhecido como controle on-off. De todas as ações de controle, a ação em duas posições é a mais simples e também a mais barata, e por isso é extremamente utilizada tanto em sistemas de controle industrial como doméstico. A saída do controlador só assume um de dois valores possíveis. No exemplo do controle de nível, a válvula de controle só pode estar ou totalmente fechada ou totalmente aberta. Não há uma posição intermediária e não há meio termo. Por isto, esta ação de controle é chamada de controle radical. A característica operacional do controle liga-desliga é causar uma oscilação constante da variável do processo em torno do ponto de ajuste, enquanto a carga do processo se mantiver constante. A amplitude e a frequência da oscilação irão depender da capacidade e do tempo de resposta do processo. Quando o processo é rápido, sua inércia é pequena, e então a saída do controlador varia muito rapidamente. A amplitude da oscilação fica pequena, mas a frequência fica muito alta. Quando o processo é lento, o inverso acontece. Ou seja, a inércia é grande e a oscilação vai ser grande na saída. Porém, a frequência
é mais baixa. Então, olhando aqui, nós temos um exemplo de um gráfico onde temos um controle on-off. Então, aqui a gente tem um valor desejado, chamado de set point, por exemplo, ó, controle de temperatura em função do tempo. E aí nós temos um controle, o atuador, lá, o controlador, ele vai estar ligando e desligando. Então, imaginemos que eu estou ligando e desligando o aquecedor da nossa temperatura aqui. Quando ele atinge o valor de setado, ele desliga. Porém, ele tem uma certa inércia, ele vai continuar mais um tempo, depois vai cair, e aí ele volta a ligar de novo e vai ficar oscilando aqui em torno do valor desejado. Essa oscilação aqui em torno do valor desejado é conhecida como esterese do sistema. Apesar de sua inexatidão e instabilidade, o controlador liga-desliga tem a vantagem de ser muito simples e econômico. Portanto, sua aplicação é interessante quando não há necessidade de um controle estável e exato, e admite-se essa oscilação em torno do valor de processo. Quando o processo é lento, podendo suportar grandes variações da demanda, tendo uma pequena amplitude e um longo período de oscilação. A aplicação do controle on-off em processo rápido implicaria em grande amplitude e curto período de oscilação, o que significa má qualidade de controle e um acionamento frequente do elemento final de controle. Então, o elemento teria que ter uma resposta muito rápida para poder ficar ligando e desligando, mas não é aconselhável. A energia da entrada do sistema seja relativamente pequena, quando comparada com a energia já existente no processo, ou seja, quando o processo tem grande capacidade e pequena demanda. O controle on-off é utilizado tipicamente em sistemas de ar-condicionado, de refrigeração doméstica e de aquecimento, quando a temperatura pode variar dentro de uma faixa e em torno de um valor de referência. O modo liga-desliga é também utilizado em desligamento de segurança, chamado shutdown, para a proteção de pessoal e equipamento quando houver condições anormais de processo. Uma outra ação é a chamada ação proporcional, normalmente indicada pela letra P. Como visto anteriormente, que na ação liga-desliga, o elemento final de controle realiza um movimento brusco de on para off, provocando uma oscilação no resultado de controle. Para evitar tal tipo de movimento, foi desenvolvido um tipo de ação no qual a ação corretiva produzida por este mecanismo é proporcional ao valor do desvio ou valor do erro existente. Tal ação denominou-se ação proporcional. A ação proporcional é uma ação corretiva do controlador que é proporcional ao valor do desvio ou valor de erro entre a medição e o ponto de ajuste. Então, eu tenho o valor desejado, set point, e o valor medido. A diferença é o erro. E a ação ela vai ser proporcional a este erro existente no sistema. Ela é uma ação de controle contínua, analógica e uniforme. Por causa da proporcionalidade, grandes perturbações do processo provocam grandes variações no sinal de saída do controlador, com o objetivo de eliminar essas perturbações. No controle proporcional, a válvula de controle pode assumir qualquer valor intermediário entre 0 e 100% de abertura. O controlador pode emitir uma infinidade de sinais diferentes para a válvula de controle. Matematicamente, a saída do controlador proporcional puro, com apenas a ação de controle proporcional, é dada por S igual a S0 mais
Kp vezes E, onde aqui nós temos S é a saída do controlador, S0 é a saída do controlador quando o erro for igual a zero, Kp é o ganho proporcional e E é o erro existente no sistema. O ponto de ajuste do controlador proporcional é estabelecido para uma determinada carga do processo. Quando o processo varia a sua carga, a variável do processo irá se desviar do ponto de ajuste, provocando um erro. O controlador irá produzir um sinal de correção proporcional ao erro entre a medição e o ponto de ajuste. Como o processo não responde instantaneamente, as suas variações de carga, como a correção é proporcional ao erro, a correção nunca será satisfatória e, como resultado, para a nova carga do processo, haverá um desvio permanente entre a medição e o ponto de ajuste, ao qual se dá o nome de offset. Características básicas do controle proporcional. Todo controlador do tipo proporcional apresenta as seguintes características. A correção é proporcional ao desvio ou ao erro. Há a existência de uma realimentação negativa. Deixa o erro de offset após uma variação de carga. Então, ele sempre vai deixar um errinho de offset. Uma outra ação é a ação integral, indicada pela letra I. Ao utilizar o controle proporcional, conseguimos eliminar o problema das oscilações provocadas pela ação do on-off. E este seria o controle aceitável na maioria das aplicações, se não houvesse o inconveniente da não eliminação do erro de offset, sem a intervenção do operador. Ou seja, toda vez que vai ocorrendo um erro de offset, é preciso reajustar o ponto. Então, aí vai precisar de um operador. Então, normalmente, esse controle proporcional ele não é suficiente. Esta intervenção em pequenos processos é aceitável. Porém, em grandes plantas industriais, isto se torna impraticável. Para resolver este problema, desenvolveu-se uma nova ação de controle denominada ação integral. A ação integral é proporcional à soma ao longo do tempo do erro entre a medição e o ponto de ajuste. Ou, interpretando a integral, é a ação corretiva proporcional à duração do erro existente entre a medição e o ponto de ajuste. A ação integral ela discrimina o erro entre a medição e o ponto de ajuste pela sua duração. O erro que dura muito tempo para ser eliminado produz uma grande ação corretiva. E o erro de curta duração gera uma pequena ação integral de correção. A ação integral é uma ação de controle complementar à ação proporcional. O seu propósito é o de prover a ação de controle adequada, mesmo que aconteçam variações da demanda ou do suprimento do processo. Como essas variações de carga do processo implicavam na existência de um offset, o objetivo da ação integral, então, é o de eliminar o offset. Apesar de eliminar o offset, ela não elimina o pico do erro, chamado overshoot, uma vez que o pico ocorre antes que a ação integral comece a atuar. Então, no início do processo, a gente tem o que a gente chama de overshoot, e a ação integral ela não consegue resolver esse problema. A ação integral começa a atuar depois da ação proporcional. Ela está atrasada em relação à ação proporcional. A expressão matemática da ação integral é dada por S igual a S0 mais KI vezes integral de 0 até t do erro em relação ao tempo.
Então, S é a saída do controlador. S0 é a saída quando o tempo é igual a zero. A gente passa a contar o tempo quando entra a ação integral. KI é o ganho associado à ação integral. E o E é o erro. Então, a nossa saída ela é proporcional à integral do erro. Quando se aumenta a ação integral, diminui-se o offset, mas a malha se torna mais oscilatória. Então, existe um compromisso aqui que precisa ser observado. Quando se diminui demais o tempo integral, aparece uma oscilação com um período maior que o período natural do processo, podendo levar o sistema a uma instabilidade. Para aplicações onde há grandes e frequentes variações na carga do processo, usa-se controladores P mais I, ou seja, ação proporcional e integral. A ação integral pequena faz o processo voltar para o ponto de ajuste de modo demorado, enquanto a ação integral mais intensa faz o processo oscilar de modo amortecido, cruzando o ponto de ajuste várias vezes, antes de se estabilizar. O ponto ideal é quando a variável controlada volta rapidamente para o ponto de ajuste, com o mínimo de oscilações. Características básicas do controle integral. Então, as principais características do controle integral são: a correção depende não só do erro, mas também do tempo em que ele perdurar. A ação integral vai permitir a ausência de offset, ou seja, vai eliminar o offset. Quanto maior o erro, maior vai ser a velocidade de correção. A ação integral é introduzida principalmente para eliminar o erro de offset, deixado pela ação proporcional, atuando então até que o desvio, que é o erro, volte a ser nulo. No entanto, como ela é uma função do tempo, a sua resposta é lenta, e por isto, desvios grandes em curtos espaços de tempo não são devidamente corrigidos. Um outro fator importante notado, quando se usa esse tipo de ação, é que, enquanto o desvio não mudar de sentido, a correção não mudará de sentido, podendo provocar instabilidade no sistema. Tipicamente, a ação integral não é usada sozinha, vindo sempre associada a uma ação proporcional, pois deste modo tem-se o melhor das duas ações de controle. A ação proporcional corrige os erros instantaneamente e a integral se encarrega de eliminar a longo prazo qualquer erro que ainda permaneça, por exemplo, o erro de offset. Entretanto, às vezes ela pode ser utilizada sozinha, quando o sistema se caracteriza por apresentar pequenos atrasos de processos e, correspondentemente, pequenas capacitâncias. Uma outra ação nós chamamos de ação derivativa, então com a letra D maiúscula. Vimos até agora que o controlador proporcional tem sua ação proporcional ao erro e que o integral tem a sua ação proporcional ao erro versus tempo. Em resumo, eles só atuam na presença de um erro. O controlador ideal seria aquele que impedisse o aparecimento de erros, o que na prática parece difícil. No entanto, pode ser obtida a ação de controle que reaja em função da velocidade do erro, ou seja, não importa a amplitude do erro, mas sim a velocidade com que ele aparece. Esse tipo de ação é comumente chamado de ação derivativa. A ação derivativa atua fornecendo uma correção antecipada do erro, isto é, no instante em que o erro tende a acontecer, ela fornece uma correção de forma a prevenir o sistema
quanto ao aumento do erro, diminuindo assim o tempo de resposta. Para uma variação repentina, ainda que de pequena amplitude, a ação derivativa fornece um grande sinal de correção. Os erros lentos, por outro lado, provocam uma pequena ação derivativa de correção. Erros constantes, como o desvio permanente do controlador, não afetam a ação derivativa, portanto, esta é incapaz de eliminar o offset. A ação derivativa é usada para apressar a ação corretiva do controlador. No entanto, a sua inclusão complica e dificulta a sintonia do controlador, por causa das interações com as outras ações. A expressão matemática da ação derivativa é dada por S igual a S0 mais KD vezes derivada do erro em relação ao tempo. Então, onde o S aqui é a saída do controlador, S0 é quando o erro é zero, o ganho associado à ação derivativa é chamado de KD, e a derivada do erro em relação ao tempo é a taxa de variação do erro, se o erro varia mais rápido ou mais lento. O ganho derivativo, também chamado de tempo derivativo, significa o tempo gasto para se obter a mesma quantidade operacional da ação proporcional somente pela ação derivativa, quando o desvio varia numa velocidade constante. Erradamente, se acha que toda variável lenta necessita da ação derivativa. A lentidão da variável é uma condição necessária, mas não suficiente para justificar a aplicação da ação derivativa. É também necessário que haja uma variação rápida da carga do processo, de um processo lento, para que a aplicação da derivativa se justifique. O processo lento, que sofre uma variação também lenta da carga, não necessita de ação derivativa. Aliás, a ação derivativa praticamente não responde a pequenas rampas de erro. Não se necessita usar a ação derivativa em processos rápidos, pois a sua resposta já é rápida e o uso da ação derivativa provocaria certamente uma oscilação no sistema. Não se deve usar ação derivativa em processo com ruído, pois ela amplifica o ruído. Como a estação de controle depende somente da razão da variação do erro e não da amplitude do erro, não se deve ser utilizada sozinha, pois tende a produzir movimentos rápidos no elemento final de controle, tornando o sistema instável. Características básicas do controle derivativo. Então, as principais características do controle derivativo são: a correção é proporcional à velocidade de desvio. Quanto mais lento for o desvio do erro, menor a ação derivativa. Ele não atua caso o desvio seja constante. Então, se o erro é constante, ele não atua. Ele atua somente na variação do erro. Quanto mais rápida a razão de mudança do desvio, maior será a correção. Bom, aqui estão a bibliografia utilizada nessa nossa videoaula. Então, aqui, do José Alves, do Marco Ribeiro, do Adalberto Oliveira e o livro do Ogata de Engenharia de Controle Moderno. Cerramos então aqui a nossa videoaula, onde continuamos a falar sobre itens importantes em sistemas de controle. Espero vê-los numa próxima. Até mais.